mais uma vez com a graça e com a paz do nosso santo e digníssimo Senhor Jesus Cristo. Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui e posto no YouTube, que também eu tenho minha page no Facebook. Então assim, quando eu não tô lá, eu tô aqui. Então faz tempo que eu não posto nenhum vídeo e tô aí mais uma vez gravando mais um vídeo para você. Já peço de coração que você deixe um like, curta o vídeo, compartilhe. Não para me agradar, não para aumentar o número de visualizações ou qualquer coisa que seja semelhante, mas sim para que a gente possa, como eu sempre falo nos meus vídeos, para que a gente possa atingir mais pessoas, para que a gente possa impactar mais pessoas com nossos vídeos, falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus e daquilo que Ele tem feito na nossa vida. Então a gente tem que aproveitar esse momento em que a gente ainda pode usar, como eu sempre falo, as redes sociais para falar do amor de Cristo, porque vai chegar uma hora que a gente não vai poder mais fazer isso, vai chegar uma hora que vai começar a ser vetado isso e a gente não vai poder mais falar da palavra de Deus em público. Isso é bíblico, não é eu que estou falando, não são estatísticas, é bíblico. E a gente percebe que as coisas têm acontecido de maneira muito rápida. A gente está vendo que as coisas no mundo estão começando a crescer muito mais do que a palavra de Deus, mas o nosso Deus continua poderoso. Mas basta você continuar acreditando no que Deus pode fazer nas nossas vidas. Eu vim aqui fazer um vídeo, vou tentar fazer um vídeo rápido, que é muito difícil, né? Mas a história que eu quero ilustrar para você hoje é baseada na minha vida e baseado na palavra do Senhor. O que eu digo para você, o que eu quero falar para você nesse dia de hoje, que o Senhor preparou para que eu falasse para você. No livro de Marcos, no capítulo 5, nós podemos ver ali a ilustração daquele homem gadareno, onde ele estava ali naquela ilha, e quando o Senhor chegou naquela cidade, o Senhor chegou e encostou o barco ali na orla ali da praia e todos desceram. E o Senhor já foi de encontro àquele homem ali que vivia aprisionado por aquela legião de demônios, por aquela legião ali que o dominava ali por muito tempo. E é interessante que quando Jesus Cristo vai chegando próximo daquele homem, aquele homem já se curva, já começa a adorar ao Senhor. O que eu já começo a ver com isso? Que quando o Senhor chega, até o diabo ele é obrigado a baixar a cabeça e adorar a Deus. Aonde Deus chega, aonde Jesus Cristo chega, as potestades elas começam a se debater e elas se curvam mesmo, porque o sangue de Jesus Cristo é poderoso, porque o nosso Deus é poderoso. Então já começamos a entender o que Deus é capaz de fazer. Ele começa a movimentar as coisas de maneira diferente, de maneiras desiguais ao que a gente está acostumado a ver e a entender, porque as coisas espirituais são espirituais e as humanas são humanas. Nós somos humanos e não entendemos o trabalhar de Deus. As coisas espirituais vamos deixar que Ele faça a nossa parte, nós temos que continuar orando. Mas voltando ao foco da mensagem, que o Senhor chega e ali é algo muito interessante, porque aquele homem ali não tinha cadeias, não tinha grilhões que o suportassem, porque a força daquela potestade ali de demônios que habitava dentro dele, daquela legião de demônios, era tão grande que conseguia quebrar os grilhões, conseguia quebrar as algemas que ficavam sobre a vida dele. Chega um momento em que aquela legião fala para Jesus Cristo: o que você quer comigo? O que você quer com a gente, melhor falando? E Jesus Cristo ali expulsa e manda que eles saiam daquele homem, e automaticamente aquele homem ali foi liberto naquele momento, e aquela legião de demônios ela saiu daquele homem, tomou uma manada de porcos que estavam ali, que não suportaram tudo aquilo ali e se precipitaram. Mais à frente, não é o detalhe, não é o foco dessa conversa, mas nós vemos que ao acontecer isso, que os porcos se precipitaram, é um detalhe que Deus ressaltou no meu coração agora. Que quando a população viu que os demônios saíram daquele homem e se precipitaram dentro dos porcos, a população pediu para que Jesus saísse dali.
E é o que nós vemos nos dias de hoje, como eu falei também no começo, vai chegar um momento que nós não vamos poder mais fazer isso. Por quê? Porque o que nós geramos com isso? Bondade, amor. Porque o que eu prego não é o evangelho duro de bater nas pessoas, de machucar, porque o evangelho verdadeiro é falar do amor de Cristo, falar da palavra de Deus, falar daquilo que tem sarado a nossa vida, sarado a nossa terra, e não bater nas pessoas, não querer humilhar as pessoas para falar do evangelho. Então, as pessoas estão se tornando com uma mente tão perversa que eles não conseguem entender mais o que é bom, o que é ruim, e elas queriam que Jesus Cristo saísse da cidade porque elas perderam o bem. Aí você pode entender que muitas vezes um bem material vale muito mais do que uma vida. É a nossa sociedade de hoje. Elas não estão mais nem aí para o evangelho, o que importa é a vida dela, o que elas têm e pronto, acabou. Então aquele povo ali pediu para que Jesus fosse embora porque perderam ali aquela manada de porcos dele ali que se precipitou. Então as pessoas têm a tendência de querer o erro, de continuar no erro, e é o que nós estamos vendo hoje em dia. O nosso mundo, a nossa terra está doente, e cada vez mais nós vamos entendendo que o povo continua querendo Sodoma e Gomorra, o povo continua querendo viver no pecado, viver na lascívia, vivendo na traição, vivendo na destruição, vivendo na prostituição. E é isso que o povo quer, é isso que a nação quer. Eles não querem a presença de Deus, eles não querem libertação. E o que eu falo com isso? Eu, Eliton Pessoa da Silva, eu não tenho vergonha de falar da minha vida quando se trata do evangelho, quando se trata da evangelização, de falar o que Cristo pode fazer. Porque o que acontece? Nasci praticamente no evangelho, com 12 anos de idade já estava na igreja. Praticamente nesse período eu aprendi muita coisa, mas também eu posso dizer para você que teve períodos em que eu permiti que o diabo entrasse na minha vida, Deus permitiu que o diabo entrasse na minha vida também, porque não adianta só a gente permitir. Se a gente permitir e Deus não quiser que toque, não vai tocar. Mas eu permiti que o diabo entrasse na minha vida, e o Senhor também automaticamente permitiu que o diabo entrasse na minha vida, fizesse uma bagunça, fizesse uma destruição nos meus sentimentos, na minha vida. Entrei em depressão, queria morrer, queria matar. Eu falo isso livremente para vocês, por quê? Porque o evangelho que eu aprendi, o evangelho de liberdade, o evangelho de libertação. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para mostrar o amor de Cristo. Nós não temos o poder de julgar, nós não temos o poder de falar nada em prol de destruição e de julgamento de ninguém. Nós não somos Deus, nós somos humanos. Então nesses períodos aí eu passei momentos difíceis, passava momentos assim tão angustiantes. Eu tive uma depressão que as pessoas olhavam para minha cara. Vocês podem ver, eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem como que era a minha vida, como que era a minha face, como que eu andava entristecido, derrubado. Por quê? Porque eu permiti que o diabo entrasse na minha vida. Caí na prostituição, caí na traição. A minha vida não fazia mais sentido para mim, uma vida que era cheia de sentido, era uma vida cheia do evangelho. Eu gostava de estar no meio da igreja, no meio dos louvores, e de repente a minha vida se tornou uma destruição. Acabou-se meu casamento, fiquei separado da minha esposa, meus filhos. Aquilo tudo me trazia uma angústia muito grande, e eu fui viver com outra pessoa, e aquilo ali aumentou mais ainda a tristeza, aumentou mais ainda a depressão. Aonde eu achava que ia melhorar a minha vida, piorou mais ainda. Porque aquilo que Deus tem na tua vida, aquele plano que Deus tem para você, aquele projeto que Deus tem para você, por mais que para você seja ruim, uma palavra que eu ouvi muito interessante, você fala mal da tua mulher, você fala mal do teu marido, mas foi aquilo que Deus te deu. Deus permitiu que você estivesse com aquela pessoa. E eu, por momentos ali, eu via minha mulher como uma pessoa que para mim não servia. Foi uma besteira que eu fiz na minha vida. Então o diabo, ele tomou a minha vida, ele fez uma bagunça. Eu praticamente parecia um ateu, não acreditava mais em Deus, nas coisas que Deus podia fazer. Mas tinha uma pessoa que estava orando por mim, que era minha mãe, e muitas outras pessoas, meu amigo, o pastor Givaldo, uma pessoa que eu sempre guardo no meu coração. Eternamente eu vou guardar ele no meu coração, porque foi uma pessoa que viu a minha vida, viu o meu crescimento e viu minha descida. Então eu falo para você, não se preocupe com o que está acontecendo com você hoje. Às vezes você pode falar assim, eu pequei, eu errei, e agora eu não sei o que fazer mais, Deus não me perdoa, Deus não me ama.
Mas a partir do momento que você reconhece o Evangelho verdadeiro, assim como eu reconheci o Evangelho verdadeiro, quando eu falo do Evangelho verdadeiro, eu falo da palavra de Deus, da libertação, assim como aquele homem, quando Jesus Cristo chegou, ele já foi se curvando ali diante dos pés de Jesus Cristo. Jesus Cristo mandou que eles saíssem de dentro daquele homem e houve uma libertação. E eu acredito que da mesma maneira, de forma que eu não pudesse ver, mas quem viu a minha cara, quem viu a minha face, quem viu quem eu era e quem eu me tornei, não acreditava. Mas no momento que eu peguei e falei assim, não, eu preciso tomar uma posição na presença de Deus. Eu preciso tomar uma posição e fazer com que a palavra de Deus seja vista. Deus usou pessoas assim que eu nunca vi na minha vida uma vez e nunca mais vi, falando que Deus me trouxe a esse lugar diferente, porque eu era de São Paulo, vim parar em Santa Catarina, que o Senhor me trouxe até aqui para transformar na minha vida, para quando eu chegasse no meu lugar, na minha terra, as pessoas vissem o que Deus fez na minha vida. Porque quando eu saí de São Paulo, as pessoas viram a destruição que estava na minha vida. A minha vida se tornou uma vergonha para minha mãe, se tornou uma vergonha para os meus amigos, porque eu não era mais aquela pessoa feliz, sorridente, contente, que todo mundo já conhecia, eu já era outra pessoa. Mas o Senhor me trouxe para cá, e mesmo assim não foi de imediato. Se passaram 2 anos e eu não quis nada com Deus, não queria mais nada, porque a minha vida tinha se tornado uma destruição. Mas hoje estou aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi necessário bater na minha cabeça, não foi necessário ninguém querer enfiar um punhal no meu peito para falar, toma aqui, essa é a palavra de Deus. Não, Deus simplesmente veio suavemente na porta da minha casa, você é uma pessoa, e falou isso para mim, eu te trouxe aqui para mudar a tua vida, para quando tu chegar lá, as pessoas verem o que Deus fez na sua vida. E esse sou eu hoje, o Wellington Pessoa da Silva, feliz, satisfeito com os meus filhos, satisfeito com minha esposa. Meu casamento é maravilhoso, meu casamento não é perfeito. Agora, divergências de ideias sempre vai ter, e não é isso que vai destruir a tua vida. E infelizmente eu consegui deixar que isso entrasse na minha vida, que meu casamento era imperfeito e tal. Então hoje o meu casamento é perfeito. Eu tenho muita alegria de ter a minha esposa como minha amiga, como minha parceira, muitas vezes com divergência de ideias, como eu falo. Mas é minha amiga, é minha parceira, é a minha mulher, a pessoa que dorme do meu lado, os meus filhos, que outrora também eu não tinha muita amizade com meu filho mais velho. E assim, hoje nós somos totalmente diferentes, somos pessoas felizes, somos pessoas comuns, mais felizes. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo entrou dentro do meu coração. Quando eu comecei a reconhecer que Deus é o Evangelho, que Jesus Cristo é o Evangelho, que o Espírito Santo é o Evangelho. E não o eu, não o Wellington, não os meus bens materiais, não tudo aquilo que eu conquistei. Isso não é Evangelho. Porque quando nós morrermos, nós não vamos levar nada disso, nós não vamos levar um videogame, não vamos levar uma televisão, não vamos levar o carro, não vamos levar nada de bem material. Então a gente está preocupado hoje em dia com bens materiais e muitas vezes tapamos os olhos para Cristo, muitas vezes tapamos os olhos para o Evangelho verdadeiro. Então deixe que Jesus Cristo tome conta da sua vida, reconheça o Evangelho verdadeiro, reconheça que a palavra de Deus, que o Evangelho, que o ir para a igreja. Eu ouvi uma coisa muito interessante esses dias que é complexo de se entender, mas é verdade, é uma realidade. Eu achei muito interessante que o irmão falou assim: quando você está na tua casa, você pede para Deus algo, você pede, Senhor, que eu preciso dessa ajuda, Senhor, eu preciso pagar aquela conta que eu estou sem condições, Senhor, eu preciso de um alimento dentro da minha casa que eu estou sem condições. Aí você vai para a igreja, você vai repetir a mesma oração que você repetiu na tua casa? Não, você vai para a igreja para adorar a Deus. Você vai para casa, para o templo, para adorar a Deus em comunhão com os irmãos que estão ali. Mas as pessoas não entendem esse Evangelho, que é adoração, que é gozo de estar na presença de Deus, um prazer sobrenatural, viver o sobrenatural de Deus, viver o melhor de Deus. Isso as pessoas não têm entendido, não estão entendendo essa realidade. E é o que eu falo para você, nesse dia de hoje, o Senhor, Ele traz a libertação, o Senhor, Ele traz o perdão. Deus me perdoou, muitas vezes eu não me perdoava pelos meus erros, pelas coisas que eu cometi de errado, que são coisas assim que para mim, aos meus olhos, existem coisas piores. Tem pessoas que assassinam, pessoas que matam por prazer. Lógico, eu não cheguei a esse ponto,
mas as coisas que eu fazia de errado para mim me contorciam o meu coração, me depredavam por dentro. Mas o Senhor chegou em mim e falou através de outra pessoa para que eu pudesse perdoar e ser perdoado. Então isso me mostra que Deus é na minha vida, Deus me perdoou, então por que eu vou ficar martirizando? Então Deus começou a fazer uma transformação na minha vida e eu comecei a enxergar o Evangelho de maneira diferente. Porque agora o meu alvo é subir para o céu. O meu alvo é ver você subindo para o céu. Quero chegar lá no céu e ver você também comigo para a gente glorificar o nosso Deus maravilhoso. É isso que é o Evangelho. Lutas, provas, contendas, nós vamos passar aqui na terra até o último dia das nossas vidas. Mas se você estiver disposto a adorar, estiver disposto a louvar, engrandecer o nosso Deus, não importa se você tem lutas, não importa se você tem dívidas, quando você entender o Evangelho verdadeiro e começar a sentir a presença do nosso Deus em tua vida, aí sim você vai ver as bênçãos começar a vir, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos seguem aqueles ao qual adoram a Deus, aqueles ao qual servem a Deus. Ele não está dizendo que as bênçãos vêm para aqueles que vão atrás das bênçãos. Lógico, quando você dá legalidade à vitória, o Senhor, olhando a sua situação, Ele vai te abençoar. Mas o Evangelho não é as bênçãos, o Evangelho não é o material. O Evangelho é Jesus Cristo, crucificação, Jesus Cristo morto por mim e por você, crucificado, para remir eu e você dos nossos pecados. Então esse é o Evangelho verdadeiro, a libertação. Libertação, quando nós dermos a brecha para a libertação de Deus nas nossas vidas, referente aos nossos erros, aos nossos pecados, reconhecer que nós fomos criados para adorar a Deus, aí nós vamos ver a diferença. Nós vamos ver o agir de Deus no meu e no seu coração. Essa é a palavra que eu tenho para trazer para você hoje. Espero que Deus tenha tocado no teu coração, você tenha interpretado essa palavra. Se quiser comentar alguma coisa, deixe seu comentário aqui embaixo. Fale, comente, quer algum tema que eu traga para você, peça aqui também. Mas eu peço para você o principal de tudo isso, não para mim e não para a honra de ninguém, mas compartilhe, para que a gente possa levar a palavra do Senhor a outras pessoas. Porque quando eu criei esse canal, eu criei no intuito de levar a palavra às pessoas que estivessem necessitadas, em especial a pessoas que estivessem afastadas dos caminhos de Deus. Mas a palavra do Senhor é para todos. Então eu trago com muita alegria, muita felicidade e peço para você, compartilhe, entregue a palavra do Senhor através desse canal. Se você não tem coragem de falar da palavra de Deus, não por medo, não porque você tem vergonha, mas cada um tem o seu chamado. Então me ajude a compartilhar a palavra do Senhor, me ajude a entregar a palavra de Deus a todos aqueles que necessitam ouvir. E mais uma vez eu vos deixo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele possa te abençoar por toda a eternidade, não só aqui na terra, mas que nós venhamos lá na frente poder glorificar e exaltar o nome dEle lá no céu dos céus, a nossa morada eterna. E mais uma vez eu os deixo na graça e na paz do nosso